Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje nós vamos ter a presença do Dr. Felipe Facla, né? Falei certo? Isso. Sim, falou certinho. Falar errado. Que vai nos falar de muitas coisas sobre os nossos animaizinhos, mas antes de passar para ele, eu queria lembrar para vocês, né, que no dia 5 de novembro, agora sábado, é o primeiro sábado do mês, então nós vamos ter o evento que é a Feira de Shiva, né? Estou lembrando para vocês, vai ser no sábado das 9 às 15 horas, né? E vai ter muitas atividades. Na imagem seguinte nós vamos ver que o local é no Shiva Espaço Yoga, para quem ainda não sabe, que é na 13 de maio 259, né? E é sempre, como eu falei, no primeiro sábado do mês, logo amanhã, primeiro sábado do mês, das 9 às 15 horas. E eu vou lembrar vocês também que às 11 horas vai ter a aula de yoga para crianças de todas as idades. Então, a família inteira vai poder fazer a aula de yoga junto. Então, lembrando vocês novamente, nesse sábado, é o primeiro sábado do mês, nós vamos ter a Feira de Shiva, das 9 às 15 horas, com artesãos, pequenos produtores, chefes, terapeutas, muita coisa para vocês. E 11 horas, a aula de yoga para crianças de todas as idades. Muito bem, então agora seja bem-vindo, doutor Felipe. Muito obrigado. Ele hoje vai falar para a gente sobre a primavera, né? Vamos ver como é que é isso, falar sobre a primavera em relação aos animais. Olá. Sim, oi, tudo bom? Obrigado mais uma vez pelo convite. E muitas pessoas ficam se perguntando o que tem a ver primavera com os animais, né? Já que primavera é natureza, flor, né? E o que o animal tem a ver com isso? Só que a primavera é a estação mais importante para os animais, porque a primavera ela é tida como a estação reprodutiva. Então, toda a vida do animal, ele volta para a reprodução, né? Desde que ele nasce, ele cresce, se desenvolve, se alimenta, é visando a reprodução, porque a reprodução que é a perpetuação da espécie. Então, toda a vida dele é voltada para isso, sobrevivência, é tudo para perpetuar a espécie. E quando chega na primavera, tem mudança muito grande na natureza. Tem a parte da flor, né, que também faz parte da reprodução da planta, né, o florescimento ali, pólen, abelhas. E tem a parte também da luminosidade, que aumenta muito nessa estação. Então, com esse aumento da luminosidade, todo o organismo se modifica para a reprodução. Então, passa por um período grande de inverno, né, com baixa luminosidade, baixa quantidade de sol, né, radiação ultravioleta. E quando chega agora na primavera, começa a esquentar, aumenta, né, esse período de luz durante o dia, aí o organismo sente essa mudança e ele começa a se preparar para a reprodução. Então é comum a gente encontrar muito filhote, né, perdido, filhote de animais selvagens, principalmente de aves, gambá, passarinho, né, sabiá, bem-te-vi, é muito comum encontrar. É uma fartura de bebês. Uma fartura de bebês, realmente. E eu vou explicar o que são, né, esses filhotes, por que eles estão ali. Não é só, muitas vezes, um filhote que está perdido, né, que está precisando da mãe, procurando a mãe. Então, esse filhote, muitas vezes, não é que o animal se perdeu. Às vezes ele está ali, a mãe está cuidando dele, como no caso das aves, né, que ela cai do ninho, está começando a voar, né, a aprender a bater as asas e tudo. Ela cai do ninho, a mãe continua cuidando no chão. Então, tem gente que resgata esse filhotinho do chão, achando que ele está perdido, que caiu do ninho. E não deveria. Só eu falo, deixa ali um tempinho, que você vai ver que a mãe saiu para buscar comida, daqui a pouco vai ver cuidar dele no chão. Entendi. Então tem essa parte. Olha só, isso é importante, Sim. Gente. Vocês prestarem atenção nesse detalhe. Se encontrarem um filhote, aguardar um pouco, porque provavelmente a mãe, né, ele está aprendendo a voar, ele vai ter que cair do ninho mesmo, né? Sim. Tem lógica isso, é legal. Então, provavelmente a mãe vai voltar e vai continuar a tratar do filhote. Quando a pessoa resgata, tudo fica mais complicado para o filhote, né? Isso. Até porque perde a mãe. Né? Essa é a importância a gente conhecer a biologia, né, do animal, de cada espécie. Então, antes da gente interferir na natureza, a gente tem que saber o que está acontecendo ali, para a gente poder contribuir
contribuir da melhor forma. Então, quando a gente separa um filhote da mãe, um filhote de gambá, que é o que mais aparece, a gente vai ter que dar condições para ele sobreviver igual a mãe dá. E a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir fazer isso. A gente não vai conseguir substituir a mãe, o leite da mãe. Não tem como. Então, quando você retira, às vezes você está contribuindo para perder aquela espécie e não sobreviver e resgatar, né? Então não existe uma divisão. Em relação até ao ser humano. É interessante que cada vez que eu escuto ele falando, eu vejo a conexão que existe, que tem que existir, nós todos somos natureza, né? Mas em muitas coisas há uma conexão entre o comportamento em relação à natureza, de uma forma geral, ou seja, animais, seres humanos, muito semelhantes. Quando muitas vezes nós tomamos atitudes achando que estamos ajudando uma outra pessoa e, na verdade, estamos atrapalhando a evolução dela, né? Eu costumo até dar o exemplo da borboleta, quando a gente abre o casulo para facilitar e ela nasce aleijada. Sim. Então, nós temos essa atitude. Agora, exemplos maravilhosos que ele está dando também sobre isso, que, na verdade, a ideia é sempre a mesma, respeitar o processo da natureza. Sim. Porque ela é muito sábia, né? Essa época agora, muita gente me procura querendo saber como cuidar de um animal que se perdeu. Ah, encontrei um passarinho, como eu cuido dele? Só que a primeira pergunta é, eu encontrei um passarinho, para onde eu destino ele? Porque você não tem que pegar e tentar cuidar em casa, porque aquele animal ele pode estar muitas vezes doente. Então, não é como eu cuido, é para onde eu destino, ou então se tem alguém que possa vir e resgatar esse animal. Agora, se não tiver ninguém para resgatar na hora, se não tiver para onde destinar este animal, que às vezes é um feriado, tarde da noite, aí a gente até passa, né, aqueles primeiros cuidados sobre alimentação e tudo. Então, tem que prestar bastante atenção. Se encontrou, ele ainda na grama, né? Ou então está numa árvore, você vê que é um filhotinho que está sozinho, primeiro entra em contato com algum órgão ambiental e procure informações sobre aquela espécie, né? Antes de tocar nele. Porque só em você tocar, tem filhote que se você tocar nele, a mãe já não pega mais. Ela sente o nosso cheiro no filhote, ela já rejeita o filhote, não toca. Então, para você chegar e fazer a reintrodução dele, um filhote, quando você separa da natureza, leva meses, até mais de um ano para voltar para a natureza. É muito tempo, porque você vai pegar, você vai ter que ter todo aquele cuidado, né, neonatal, vai precisar alimentar, depois você vai oferecer condições dele, né, exercícios físicos de voo, de escalada, isso demanda muito tempo. Então, você imagina, chega numa primavera, você começa a cuidar de um animal, daqui a pouco passa um ano, já chega na outra primavera, já estão aparecendo outros animais também, né, que seriam resgatados. Demanda tempo e conhecimento, porque não é de qualquer forma, é uma coisa diferente para a nossa maneira de ser. Sim, tempo, conhecimento, né, custos também, que são bem altos. Então, quando você vê um filhotinho, ele pode ter se perdido da mãe, só que na maioria das vezes não é. Ele não se perdeu da mãe, às vezes a mãe está cuidando ali, ou então a mãe identificou algum problema naquele filhote e ela acaba abandonando, porque ela sabe que aquele filhote não vai sobreviver, como é no caso de um vídeo que eu coloquei, de um filhote de gato do mato. Você pede, né? É o filhote de gato do mato selvagem, né? A mãe abandonou o filhote porque ele estava com um problema de má formação nas patas. Ele tinha um desvio ósseo que as patas eram todas, as 4 patas voltadas para dentro. Ele não conseguia andar, ele andava com o punho. Eu escutei falar isso sobre cachorro, que cachorro muitas vezes já está passando lá o vídeo. É esse? Não, esse é o segundo vídeo. Esse aí é o primeiro. Esse aí é o primeiro, é o segundo vídeo. É o primeiro vídeo. O outro vídeo, sem ser esse. Esse ele vai falar depois. Tá vendo? É um filhotinho, olha só. Ele tinha 2 dias só de vida. É esse? Aí eu tô virando, aí ali mostra a patinha, tá vendo? Tem até um machucadinho ali. Isso é o quê? Isso é um gato do mato. É uma jaguatirica, é um tipo de jaguatirica. É um filhotinho que foi encontrado, aí eu estou girando ali, tá vendo que tem ali, como se fosse tem um brilhozinho ali, um machucado que ele estava apoiando com um punho, ele tinha desvio ósseo. Então esse animal, na verdade a mãe abandonou ele. A gente fica com muita pena, lógico, como veterinário então, a gente quer cuidar do animal. Só que quando a gente trabalha com biologia, com preservação, né, e conservação de espécies, a gente sabe que aquilo é um processo natural. A gente morre de pena e tudo. Só que esse animal ele pode ter nascido com alguma mutação, algum problema genético que a mãe abandonou
e aquele problema genético vai morrer junto com o animal, vai desaparecer junto com o animal. O animal selvagem não tem doença genética por causa disso. A mãe, quando ela tem um filhote, ela vê que aquele filhote tem algum problema, parece até ser uma coisa, né, de sangue frio, os animais parece. É porque, às vezes, a gente precisa mostrar um lado, né, da vida selvagem, dos animais, que não é um conto de fadas, né? A natureza, o animal, para sobreviver na natureza, ele precisa ser atleta. Não existe animal na natureza obeso. Não existe sobrepeso na natureza. Eu sempre digo que a gente faz comparação, pensa sobre o animal com o que a gente vê no nosso cotidiano. Sim, de acordo com a nossa realidade. Isso. Mas então, não é bem assim. Quando você começa a observar como é que eles são, começa a ver filmes de como é que eles se comportam no habitat deles, é muito diferente. Quando pega um vídeo desses, tipo Animal Planet, né, esses canais que tem. National Geographic também tem muita Tem uns coisa. vídeos que você, nossa, que bonitinho, um filhotinho. Ou você vê um filhotinho de cão da pradaria. E tu, que bonitinho, aninhada. E daqui a pouco vem um predador, aí você fica morrendo de raiva do predador. Só que ele pega aquele ali e leva pro ninho dele, e você vai ver que tem um monte de leãozinho, ou então um lobo, um monte de filhotinho para alimentar. Então você fica num ciclo de emoções, de pena, revolta e de carinho, né? A natureza, ela tem essa complexidade, né? Essa interdependência de todos os animais, e quando a gente vai tratar, a gente vai mexer, a gente tem que ter essa mente, né? Esse tipo de pensamento, que aquilo ali faz parte de um ciclo e tudo tem um porquê. A natureza ela é muito sábia, né? Tudo tem um porquê ali dentro. E para a gente chegar a interferir, a gente entrar ali, tem que ter um conhecimento muito grande. E isso também vale, de certa forma, para cão e gato. Vai chegar essa época, já estamos, né, na primavera, e vamos chegar no verão, então, quantidade de fêmeas entrando no cio, né? Gatas, então, no cio. Quando eu cheguei aqui, você mesmo falou, eu lembro, meu Deus, quanto tempo vai durar esse cio? Quanto tempo vai durar o cio? Eu falei, pois justamente falar sobre isso, a primavera chegou, estação reprodutiva, a cadelinha ela está se preparando. A gente não pode brigar, reclamar, nem nada, porque ela não tem culpa, né? Não é a arte dela, não tem culpa, e é a biologia. Eu gosto muito de certas colocações que ele faz, são realmente, a gente pode inclusive fazer, como eu já falei, a transposição. Mas ele fez uma colocação agora dessa questão desse circuito de emoções que a gente tem quando vê um filme, de como é que a natureza funciona, e me lembrou um vídeo que eu vi uma vez, de uma que eles chamam Pegadinha, e eu achei assim muito legal, porque nós vivemos num processo de inconsciência muito grande. Um dos exemplos disso é esse que eu vou contar, que tem a ver com o que ele falou, por isso que me lembrou. Eles, numa loja, eles resolveram, que vendia laticínios, eles colocaram uma máquina, que era uma máquina falsa, mas parecia uma máquina verdadeira, e estavam vendendo linguiça. Então, a pessoa provava a linguiça pronta que tinha ali, né, e achava uma delícia e pedia, me dá 1 quilo. Aí o cara, para fazer a linguiça, dizia, essa máquina é maravilhosa. E você coloca, você liga e já sai a linguiça prontinha, fresquinha. Aí ele ligava, aí ele dizia assim, nossa, acabou a matéria-prima. Ia lá na outra ponta da máquina, pegava um porquinho inteiro, vivo, e colocava dentro da máquina, ligava e saía a linguiça. A pessoa entrava em pânico, queria bater no sujeito. Como é que você pode matar um porquinho para fazer linguiça? Quer dizer, a pessoa não tem essa consciência. Agora que ela vai e compra linguiça, ela não está consciente do que é que ela está comendo. E na hora que tinha o processo real, que na verdade é isso, né? Só que não dessa forma, o porquinho não entra numa máquina e sai linguiça no outro. Ela ficava muito revoltada, tinha que logo vir gente segurar, porque as pessoas queriam bater no sujeito. Então, falta essa consciência, porque esse processo que ele falou existe e a natureza é isso. Sim, essa pegadinha, ela é excelente, porque ela é uma crítica também, né? Exatamente. Sobre o modo como nós estamos vivendo, e principalmente depois da industrialização, né? Revolução Industrial, que criaram máquinas para resolver o problema, né?
que a gente não quer ter o trabalho ali de mexer e resolver e tudo mais, para facilitar, o que tá acontecendo. Facilitar muito a nossa vida, só que facilitou muito, só que por outro lado, a gente perdeu muito essa parte humana, essa parte afetiva, consciência. Então é aquele fato do leite, que o leite ele vem da caixinha, não vem da vaca, né? O queijo, ninguém imagina todo o processo, né? Só quem procura realmente. Então, você sente pena de matar o porquinho, mas você não vê problema em comer uma linguiça. Quando você não vê o porquinho entrando da outra forma. Sim, a linguiça é o porquinho, né? Aí é que é a questão. Então você vê, né, você está vendo ali, às vezes, o abate de um animal, você não está vendo, não muda o fato de que ele morreu para produzir o alimento. Então, realmente, é muito bom e o que a gente precisa é tomar conhecimento, buscar informações, né, tomar conhecimento das coisas. A gente tem ferramenta excelente, né, que é a internet, tem muita coisa ruim e tem uma coisa boa. Fácil. Então, a gente tem que saber procurar o que é bom ali. Usar de uma forma positiva. Então, a gente acha que o mundo está andando, né, cada vez mais se deteriorando, indo para o pior, mas tem um outro lado de pessoas, aumentando o número cada vez mais de pessoas trabalhando pelo bem. Então você tem que escolher qual dos dois caminhos você vai seguir. Você ficar achando que nada mais tem sentido, nada, não existe mais futuro para a sociedade e dali você vai ladeira abaixo junto, né, com esse lado, ou você vê as coisas boas que estão acontecendo na vida e você procura esse lado e contribuir, né, para que realmente tenha um futuro melhor. Então, a informação é fundamental nisso, tanto para a saúde do animal, para o bem-estar animal, como para o nosso bem-estar também. Se a gente não se informar do que é realmente a realidade, né, procurar, então, buscar, que é muito difícil, né, você buscar a realidade dos fatos, se você não correr atrás, você ficar parado, você vai viver numa ignorância no resto da vida e você muitas vezes acha que está fazendo bem e não está fazendo bem. O problema que eu falei no programa, um dos programas atrás, a questão de que nós tomamos muitas vezes decisões e fazemos escolhas, achamos que estamos decidindo, que estamos fazendo escolhas e na verdade estamos condicionados pelo paradigma que está à nossa volta. Sim. É um processo inconsciente, não é um processo de escolha consciente, mas nós pensamos que é. Então tem que ter cuidado com isso, fazer o que ele está falando, começar a pesquisar, olhar, para trazer um pouco de consciência para as nossas ações, né? O fato de você fazer o mal, entre aspas, pensando em fazer o que está fazendo bem, em fazer o bem. Né? Você ajudar um animal, você ajudar uma pessoa, às vezes não é o mais adequado, né? O mais indicado na hora. Eu quero destacar o que ele falou e que é bom frisar que quando vocês virem um animal assim caído em um local, não coloquem a mão antes de ter certeza de que ele está abandonado mesmo. Sim, isso. Porque inclusive o detalhe que ele falou, se a mãe sentiu o cheiro, não foi isso? Isso. Ela vai rejeitar. Cheiro, é importante destacar quem tem hamster em casa, que já é um animal, né, domesticado, hamster, sabe que se a mãe está com um filhotinho, principalmente recém-nascido, se você colocar a mão, a mãe rejeita. O hamster de casa mesmo, ela já rejeita. Olha, gente, tá vendo? A não ser que esteja muito acostumado com o dono, aquele hamster que fica na mão, brincando todo dia, que tem aquela absoluta confiança. Que tem acesso ao cheiro do dono, né? Isso. Pode até não rejeitar, mas o hamster sírio ele faz muito isso. O hamster sírio, a fêmea, se você colocar a mão, ela já rejeita. Entendeu? Então, essa reprodução, né, essa parte de cuidado com o filhote, cuidado parental, é fundamental você buscar essa informação agora, né? A gente está passando, fala muito sobre o ciclo circadiano, né? O que é o ciclo circadiano? É a quantidade de sol, né, de luz e sombra, dia e noite, é a luminosidade. Existe um ciclo, né, na natureza de luz e sombra, escuridão, né, dia e noite, é o ciclo circadiano. E essa época muda esse ciclo pelo aumento da luminosidade e você vê que tanto a cadela como a gata, até mesmo as mulheres, elas mudam o ciclo nessa época. Né? Por causa desse período de luz. Há uma interferência da alteração da luz. Grande. Então, você deixar um animal até o tarde da noite
né, em luz acesa, ele acha que é dia. Não tem as radiações do sol, né, UVA e UVB, mas ele acha que é dia. Isso interfere na reprodução. Tem gente que quer tirar cria, né? Eu quero ter tirar um filhote, eu quero ficar com um filho do meu cachorrinho, então da minha cachorrinha. Mas não consegue, às vezes, um cio, né, fazer um ciclo, um manejo legal. Mas é por interferência nossa, do nosso hábito em cima da biologia dele. A gente fica até tarde no computador, né, assistindo televisão, até de madrugada assistindo série, o cachorrinho está lá do nosso lado, nos acompanhando. Ele acha que é dia, ele não está entendendo. A luz está acesa, tem luminosidade de dia. O nosso cérebro percebe esse fator. O dele não. Não, o do cachorro também percebe. Os animais todos, eles percebem a luz. Tanto é que se você dormir com a luz acesa, você não descansa como dormir com a luz apagada. Isso é verdade. O ser humano, isso é verdade. Fico dizendo isso pro meu filho. O corpo, ele precisa que você tire toda a luz para poder ter descanso. E, inclusive, televisão, dormir com televisão ligada, com luz acesa, todas essas coisas interferem no descanso do corpo físico. Sim. O ser humano, eu sei que é assim. Isso. É a interferência da luz, interferência de aparelhos eletrônicos também. A gente já tem problema de poluição eletromagnética. Essa parte de reprodução, postura de ovos, as aves, corujas, tem problema de postura de ovo por causa de contaminação eletromagnética. Já tem estudos novos que estão conseguindo comprovar. Então, a nossa urbanização, né, a nossa civilização moderna... Está interferindo na natureza à nossa volta. Na natureza, e assim, a gente faz parte da natureza, a gente não pode esquecer nunca disso. Está interferindo na gente, faz parte, né? A nossa necessidade de ter um animal, né, como companheiro, o tráfico de animais selvagens é o terceiro maior tráfico do mundo, só perde para armas e drogas. Por que as pessoas têm tanto interesse no animal selvagem? Por que desperta, né, essa curiosidade? Porque faz parte do nosso convívio, da nossa natureza, que a gente perdeu quando a gente saiu, né, da floresta e começou a urbanizar. O índio, ele tem o que chama de xerimbabo. Xerimbabo é animal doméstico, né? Animal de companhia. Doméstico não, animal de companhia do índio. O pet, que a gente chama de pet, pet é animal de companhia. Entendi. O cachorro é pet. O índio, ele chama de xerimbabo. Xerimbabo é o animal de companhia dele. Então, é a arara. Só que ele não prende numa gaiola, ela fica solta. Só que faz parte da convivência dele, da vida ali, do dia. Aí e cada animal ensina uma coisa para o índio, né? De acordo com o tipo de comportamento do animal, o índio vai aprendendo também a viver em harmonia com a natureza. Aí tem a arara, tem o macaco. Antigamente se fazia muito isso, perdeu-se muito isso. As primeiras movimentações do Tai Chi, por exemplo, vieram do convívio de dois animais, uma luta entre dois animais, o grou e uma cobra, né? Então, tinha isso se foi se perdendo, né? A gente foi perdendo esse convívio, essa interação. E a nossa imunidade também depende disso, da nossa interação com a natureza, nossa interação com os animais, nossa interação com as plantas. Você pega no mundo inteiro vários povos tradicionais. Na China, eles, né, desenvolveram o Kung Fu. O Kung Fu é baseado nos animais. Tem Kung Fu garra de águia, tem Kung Fu louva-a-Deus, tem Kung Fu garra de tigre, tem o Tai Chi Chuan, como você falou, tem o Yoga. No yoga tem muitas posturas baseadas em animais. Então, todos os povos tradicionais basearam, né, a sua vida e o seu movimento nos animais e na natureza. E a gente perdeu isso. Então, foi perdendo. É o que eu estava falando ainda agora. É muito legal, né, essa industrialização, tecnologia. Eu gosto também de tecnologia. Acho que vem, né, para ajudar, contribuir muito. A ciência evoluiu assim, né, absurdamente. Só que a gente não pode perder a nossa ligação e não é só, existe uma necessidade, não é só uma carência. Eu gosto de cachorrinho, que bonitinho, eu gosto de gato, que bonitinho. O poder terapêutico dos animais é enorme, né? Ajudando na depressão, na ansiedade, né? Você pega na internet vídeos, pessoas que saíram às vezes de prisão, estava numa penitenciária há anos e só conseguiu procurar apoio no animal, porque o animal ele não julga, né? O animal não julga, o animal não tem
tem aquilo, ele vai gostar do dono independente do que ele faça. E a gente julga demais as pessoas. O tempo todo. Né? De acordo com a nossa realidade, né? O preconceito que a gente tem das coisas. O animal não tem isso. Então ele ajuda a gente de todas as formas. Né, na nossa vida. O animal também, essa questão de procurar atrair a natureza, tem a ver como uma espécie de antídoto quanto a esse envenenamento eletromagnético que ele fala, que é fundamental, é muito importante. Só que ele é uma coisa que funciona, na maioria das pessoas, em via de regra geral, de uma forma lenta. Então, muitas vezes a pessoa vai ter um problema e ela não vai nem fazer ideia de que foi pelo seu contato excessivo com o seu celular, o seu contato excessivo com aparelhos eletromagnéticos, porque não é uma coisa assim imediata, que nem você, por exemplo, quem é alérgico come uma coisa, tem logo uma reação alérgica. Nesse caso, há um período de uso até que aquilo se manifesta e não se está acostumado com esse tipo de diagnóstico, não percebemos que quanta interferência e o quanto ela é maléfica, né, na nossa vida. Então, esse convívio com a natureza seria uma forma até de amenizar um pouco isso, né? Não sei. Né? Sim, com certeza. É sair para tomar banho de sol. No Japão tem muito isso, o poder, né, medicinal de você estar junto à natureza. Eles têm nas praças. O governo tem profissionais nas praças e as pessoas saem para trabalhar de manhã, param ali, fazem ou o seu guia gong ou o seu tai chi chuan ali nas praças, pegando um pouco do sol, né, e tendo em contato com a natureza. Nós aqui não temos isso. Não. E a gente estimula a aproveitar o que cada estação tem para oferecer. Né? Existe um porquê do frio, né, da gente se recolher, né, diminui a taxa ali de luminosidade, então o nosso metabolismo muda completamente e a gente tem que aproveitar agora a primavera, né, com o máximo que ela tem para oferecer. Aproveitar a radiação solar, não é você pegar e ficar dentro de casa com todos os vidros fechados, né? Ou então, às vezes, abriu a cortina, mas deixou o vidro ali, o vidro, ele filtra. Eu explico isso muito para cliente, quando o animal tem algum problema de carência de vitamina D, eu falo, tem que pegar sol. Só que pegar sol não adianta deixar dentro de casa com a janela fechada, achando que está entrando luz. O sol é muito mais do que luz, não é só luz. Tem a radiação que o vidro ele filtra. Então você precisa deixar o animal direto em contato, né, com a luz solar para ele poder ativar, né, vitamina D, fixar cálcio. Ele está falando isso, mas realmente é verdade. A nossa cachorrinha, ela gosta de ir lá para fora e deitar, ela deita no sol. Deita realmente e fica pegando sol. Enquanto eu não sento na mesa para tomar café, porque ela sabe que vai ganhar um biscoitinho, ela fica ali, enquanto eu estou lá na cozinha arrumando, ela fica ali o tempo todo deitada mesmo. Ela deita, se estica e fica pegando sol. E a vitamina D é uma coisa muito importante, porque eu lembro, o meu mais velho, ele nasceu na Alemanha e a primeira coisa que o pediatra disse é que ele tinha que ter uma dosagem, alguma coisa de vitamina D, porque lá na Alemanha era muito frio, estava em pleno inverno, né? Então que isso não era para continuar depois, porque aqui a gente tinha o sol. Sim. Lá tinha falta, mas aqui tinha o sol, então que o sol ia suprir isso, né? Que lá havia essa dificuldade, então as crianças eram orientadas a tomar um pouco de vitamina D, exatamente por causa do sol. Você falou da vitamina D. Aqui em Petrópolis já acontece muito, né? Imagina na Alemanha, aqui a gente já tem muito problema com vitamina D, tanto em humanos, né, na gente, como nos animais, isso acontece muito. Então, existem casas que não bate sol hora nenhuma do dia. Então, dependendo do tipo de animal, você pode sair para fazer um passeio. É legal para você aumentar essa parte social, né, com seu cão. Gato não tem como levar para passear, ele não se adapta. Se bem que tem alguns países que eles conseguem passear com gato na coleira, mas é muito difícil. Aqui a gente ainda não conseguiu fazer muito isso não. Mas você pode optar por certos recursos como lâmpadas. Existem lâmpadas que elas simulam a luz do sol. Elas emitem radiação. Então você pode botar, às vezes, um abajur, num terrário, né, se for algum réptil, ou então botar num quarto, para o animal receber aquela fonte ali, né, de radiação UVA, UVB, radiação infravermelha, se for o caso.
tem alguns recursos, é por isso que a gente fala, poder... procurar informação, pode procurar a gente lá na clínica. A gente passa tudo isso. Você não privar... Kaique. Você não privar o animal de forma alguma, né, de ração, água e também de tomar o banho de sol. O banho de sol é considerado como se fosse um alimento, né, para o organismo. O banho de sol, eu considero como se fosse um alimento para o organismo, o banho de sol. Não tem como viver sem um banho de sol. É um nutriente, né? É um nutriente, porque não adianta você tomar a vitamina. Eu falo, seu animal está com um problema com equilíbrio de cálcio, né, fixação. Esse animal, pode deixar esse vídeo aí. Esse animal é um sagui, né, um filhotinho. Ali eu estou alimentando ele, estou dando leite. Direto na seringa, porque ele deve ter 2 semanas só. Esse é um animal que tem muito. Tem gente que pega para criar, existe venda legalizada desse animal também. Você está alimentando ele, é isso? Eu estou alimentando o sagui. Ali ele está lambendo, que ele é muito novinho, ele é muito bebê, ele está lambendo o leite isso, é bebezinho, ali na ponta da seringa. É um animal que tem muito problema. Existem umas osteodistrofias, né, que chamam problema de articulação, de mandíbula, fixação de cálcio. A mandíbula fica como se fosse uma osteoporose, só que não é só uma carência, né, de cálcio ali, não. Existe todo um depósito também de outras substâncias. Não consegue, a boca fica torta, o osso fica torto. Existe uma descalcificação óssea e uma substituição por um outro tipo de tecido. Então, às vezes o osso chega a entortar. Nossa. Chama de mandíbula de borracha, a mandíbula fica torta, fica mole por falta de cálcio, e muitas vezes não é só, não come nada com cálcio, né? Não tem uma dieta com nível adequado de cálcio. Às vezes é uma falta de vitamina D, porque é um ciclo, né? É uma cadeia ali de ingestão de cálcio, ativação de vitamina D, a vitamina D que pega o cálcio e fixa no osso. Então, com sagui acontece muito. Sagui, aquelas tartaruguinhas, né, de água, chama de tigre da água, acontece muito. Tem alguns casos até de cães terem essas mandíbulas de borracha por falta de vitamina D, falta de cálcio, dieta mal equilibrada. Então, por isso que o cálcio, o sol, ele é considerado um alimento devido à ativação da vitamina D, fixação do cálcio no organismo. Vai ser importante para isso também, né? Importante para isso também. Então, ali eu estou alimentando o animal, a gente dá também vitamina D, né? Faz suplementos de vitamina D e coloca para tomar banho de sol. Isso aí já vai melhorar bem o estado do bichinho, né? Melhorar bastante. Mas regride quando o animal já está com isso? Você evita o avanço, mas não piora. Mas o osso, se ele entortou, ele não vai voltar. Existem até algumas cirurgias para você tentar reparar. Esse osso ele pode começar a calcificar, né, o organismo quando ele sente que existe quantidade adequada de cálcio. Na forma errada. Na forma errada. Entendi. Então, a gente aproveitar agora a primavera. A primavera chegou, até verão, o sol já começa a ficar muito intenso. Já é mais complicado, né, de pegar um banho de sol, tem que ser muito cedinho. Isso né, em geral, assim, serve para tudo. O banho de sol de manhã cedinho, no final da tarde, não aquele sol de meio-dia. Mas no verão, então, é muito forte, até não tá forte, dependendo da região, 8 ou 9 horas da manhã já não é mais época, né, hora do dia de tomar banho de sol. Né? Que o sol já está muito forte. Então, aproveitar a primavera, o início, que já tem um sol mais brando, começa a chover muito, então tem dia que está muito quente e já começa a refrescar no final do dia, aqui em Petrópolis chove muito no final do dia. Então, aproveitar esse clima ótimo de primavera. O outono tem muito isso também, só que o outono ele já é uma transição muito radical, né? Assim, do verão para o inverno. Mas a primavera é uma época boa, porque depois vai ter a estação de sol, de uma luminosidade grande. Você pega aqui em Petrópolis, a gente fala que nós temos as 4 estações do ano em um dia, né, em Petrópolis. Tem primavera, verão, outono e inverno. Em dia. E eu vejo muito animal procriando, né, cuidando de filhote no inverno, em junho, julho.
terrível. É a pior época para você, né, tirar a cria, você ter filhote, porque é muito frio, o animal não aguenta. É novinho, não tem pelo direito, fininho, não tem capa, né, de gordura, que é isolante térmico, não tem pena. Tem que pôr aquecedor, não tem não? Tem que botar um aquecedor, tem que botar um aquecedor, porque você nasceu em junho, julho, passa agosto, em setembro tem um monte de animal caindo com pneumonia, problema respiratório sério, por causa do processo do frio intenso, né, no meio do ano que ele passou ali, e vai cair, às vezes, doente 1 mês, 2 meses depois. Então, assim, vamos aproveitar essa época agora para estimular a imunidade, né, dos nossos animais, a nossa também, aproveitar para sair, né, de casa, sair da nossa toca lá, para pegar um banho de sol, fixar bastante, né, ativar bastante vitamina D, para nossa saúde, saúde do animal, e a gente aumentar, né, essa nossa relação, tanto com o animal como com a natureza. Tem alguns parques que eles não permitem, né, a gente passear com o nosso animal. Seria o ideal, a gente pegar e ir para o meio do mato. O Parque São Vicente não pode? Então, ali no Parque São Vicente, na verdade, não é um parque mesmo, né? Ali tem o Parque São Vicente, mas ali não é uma floresta que você... Lá em cima tem uma rampa. Não, eu falo daquele que tem embaixo. Que embaixo tem um porta. laguinho, tem um lago. O Parque São Vicente tem do outro lado da estrada, que aí ali tem um portal. Que tem um portal, tem uma porta. Acho que é sim. Parque São Vicente, não sei se o nome é esse. É onde tem um condomínio ali dentro. Tudo. Não, tem um parquinho e... Um parquinho? Eu não conheço, então, essa parte não conheço. Cremerie, desculpa, o Cremerie. Errei o nome. Parque Cremerie. Errei o nome. Parque Cremerie o pode parque cachorro. Sim. Pode. E tem uma trilha curtinha, bem pequenininha, uma trilha. É porque os grandes parques, as reservas, eles não permitem a entrada de animal doméstico. Tem reserva que não permite nem a nossa entrada, só com um cunho científico, de pesquisa, educação, né? Aí são datas marcadas. Em frente à casa do meu filho tem uma assim, você tem que marcar, agendar, se quiser ir conhecer lá dentro. Porque é uma área de preservação, então eles precisam ter um controle legal do que entra para não interferir naquela... Mas os macaquinhos saem. Os macaquinhos saem. Porque, os macaquinhos saem e vão roubar pão na casa dele, nas casas todas. Porque eles são espertos, eles sabem que lá é muito mais fácil de pegar do que no meio do mato, né? Lá tem, fora do mato tem, apesar de não ser comida adequada, né, um alimento que vai fazer bem. Eles entram, porque meu filho abriu uma parte embaixo na porta dele, da cozinha, para a gata, né, poder entrar e sair, artigas. Então começou a ter problema, porque eles começaram a entrar pela mesma portinha. Sim. É muito inteligente, né? Primata é extremamente inteligente. Não, eles ficam pertinhos, eles ficam olhando pra gente, a gente conversa, fica olhando. São legais, mas... Sim. Macaco prego, eles sabem, né, fazer uso de ferramentas para abrir. Se você prender um macaco numa jaula, ele vai lá no parafuso, ele vai desparafusar, vai tirar ali a rosca. É mesmo? Desparafusa e tudo? Desparafusa. Então, eu sempre falo, se você estiver num zoológico, é muito mais... o perigo é muito maior, muito mais perigoso fugir um chimpanzé, um gorila, do que o leão. Porque o leão, ele é muito forte. Só que se você sair correndo, você entrar num quarto, no banheiro, fechar a porta, acabou. O leão, ele não vai arrombar a porta para ir te pegar. Agora, se fugir um chimpanzé, um gorila, e quiser te pegar, você pode entrar na casa que ele vai tirar a telha para entrar ali. Ele é muito inteligente. Então, né, se você tiver que fugir de um animal, é muito mais fácil você fugir de um leão do que você fugir de um chimpanzé, de um gorila. Né? Apesar de ser difícil de um animal atacar, muito mais difícil. Se você atirar um dardo anestésico no leão para fazer a contenção dele, né? Ele fugiu, você atira, vai pegar nele e vai dormir. Agora, se você atirar num chimpanzé ou num gorila, ele vai pegar o dardo e vai jogar em cima de você. Sério? Sério. Ele pode pegar e atirar o dardo em cima de você. Então, se o dardo pegou, né, só na pontinha, está pendurado, que não foi o suficiente para injetar, porque existe uma válvulazinha na ponta, ele é sob pressão, né? Tem uma válvulazinha na ponta e quando essa válvula vai para trás na agulha, injeta o anestésico. Se pegar só uma pontinha o suficiente para não mover essa válvula, ele vai pegar e vai jogar em você. Imagina, vai dormir você vai dormir e ele vai embora, vai fazer... Então, assim, é a inteligência do animal. É por isso que o mico, né, o sagui, é a mesma espécie daquele que eu estava mostrando, né, alimentando.
ele vai sair da floresta para procurar, né, comida fácil. Só que é aquele negócio. Fácil, mais gostosa para ele, né? Diferente. A nossa comida tem um monte de realçador de sabor, temperos, o gosto é bem intenso, né? Então o animal vai pegar, vai comer, ele vai achar delicioso. Só que ele vai pegar aquilo ali, vai levar lá para o ninho dele, para a toquinha, vai armazenar e é um alimento, né, não ideal para armazenagem, né, diferente de castanhas, nozes, né, avelãs. E aquilo ali é um alimento mais adequado para estocar. Aí vai levar, às vezes, biscoito recheado, vai levar batata frita. Eu já atendi muito animal que, assim, o animal come comida igual gente. Ave, agapornis. O dono senta e feijão, arroz, macarrão, bife, come tudo. Eu falei, nossa senhora... Fica doente depois, não fica? Não? Eu falei, nossa... E assim, para você ver como é que o animal ele se adapta, ele cria a mesma rotina nossa. Porque não faz parte da alimentação dele, ele aprende a gostar de coisas que não era para ele gostar. Um animal que come semente não iria gostar de um bife temperado com cebola e alho. Eu no outro dia estava falando para o meu filho o seguinte, eles deviam inventar um biscoito que tivesse cheiro de certas comidas. Porque eu vejo lá em casa, a gente senta para comer e ela sente, dependendo do que a gente for comer, ela entra em crise. A Charlotte, a nossa cachorrinha. Mas eu já percebi que ela sente o cheiro, mas a gente não dá a comida, dá o biscoitinho dela. Então ela come o biscoitinho dela e eu suponho, imaginando que é ela nunca come as outras coisas, né? Sim. Então, eu acho que se fizesse um biscoitinho com cheiro, não sei se isso é viável, mas eu pensei isso, porque aí ela fica enlouquecida com cheiro. Sim, tem muita coisa já no mercado. Existe uma farmácia de manipulação veterinária que ela cria o medicamento com sabor. Então, a massa já é o antibiótico e sabor carne. Aí você pode pegar, você pega um biscoitinho, sabor carne, frango, salmão, né, e o peixe, antibiótico o que lá for. dentro. Ou está lá dentro, ou então a própria massa já leva na massa. Entendi. A massa já leva aquilo ali. E você pega, você falou, né, com o cheiro do nosso alimento. Todo o mercado pet é voltado para isso. Para a gente. Existem rações que eu falo assim, nossa, que absurdo, o cachorro, ele não pode comer cebola. Cebola faz bem pra gente, mas sim, pro cachorro faz mal. Acaba levando anemia, já falei uma vez. Existe ração sabor bife acebolado. Eu falei, o cachorro não sabe o que é isso, bife acebolado. Isso aí é para cativar o dono. Nossa, bife acebolado, adoro, vou comprar pro meu cachorro, porque ele é igual, nós somos um em carne, né? Irmãos aqui, então vou comer também. Nossa, aí eu falei, não, deve ser só um sabor bife acebolado. Não deve ter cebola aí, que não é possível. Porque eles não são loucos, né? Tinha cebola? Tinha cebola desidratada na formação. Eu falei, como não são isso no mercado? Aí por isso que a ração não é sinônimo também de boa alimentação. Qualidade, tem que olhar. É que nem o ser humano, então, eu já vi, a gente tem que olhar a composição. Tem que olhar porque a composição. Eu sempre digo, na nossa alimentação, a gente tem que olhar a composição de tudo, porque a situação hoje está crítica. E tem coisas que você, por mais vontade que tenha de comer, você olha a composição e diz, não, pelo amor de Deus, não vou comer isso, né? Então, eu já vi que nos animais tem isso também. Isso, os alimentos que não levam, né? Um suco de laranja que não tem laranja, então tem 30% de laranja. Néctar. É néctar. Nossa, aquilo é açúcar puro, né? Tem gente que opta, né, por esse suco de caixinha em substituição, né, ao refrigerante. Só que a quantidade de açúcar nada. E muitas vezes não tem o suco, é só saborizado. E não tem a propriedade da fruta. Não Isso tem. Eu explico muito para cliente meu de coelho. Eu recomendo dar suco puro de abacaxi para o coelho, que o abacaxi, ele tem na composição dele tem duas enzimas. Quem tem coelho, quem tem coelho, eu sempre falo, a cada 6 meses dá suco de abacaxi. Pode botar para ele beber, se ele não beber, pode puxar com a seringa, dá 10 ml, para alguma coisa assim. Ele tem bromelina e papaina, são duas, né, enzimas no suco do abacaxi. Essas duas enzimas, elas fazem o desmanche da bola de pelo, que o coelho também tem, igual o gato. Só que não existe ainda estudos
com suco de abacaxi em gato. Então não dá ainda pra gente usar em gato suco de abacaxi, né? Porque o gato também tem problema de bola de pelo. Mas já existe recomendação em coelhos, que o coelho também engole muito pelo e pode ter problema de bola de pelo no estômago. Acumula tanto pelo que ele não consegue colocar para fora. E o suco do abacaxi, por ter essas duas, que são proteolíticas, que chama, né? Quebra a proteína, bromelina e papaina. Tem no suco do abacaxi. Aí eu falo, tem que ser da fruta. Pegar a fruta e bater no liquidificador, coar, né, o que for, e dar. Porque o industrializado, o processo de industrialização inativa essas duas. Então, assim, estou dando um suco de abacaxi. Aí, para não ter o trabalho de comprar o abacaxi, descascar, cortar, bater no liquidificador, tem gente que pega e compra a caixinha. Ali, néctar, aquilo ali é corante, sabor artificial, idêntico ao natural, aquelas historinhas, né? Então, assim, para a gente aproveitar a propriedade mesmo da fruta, tem que ser ela in natura. Então, já existe até suco, né? Tem algumas marcas no mercado que está começando a ter sucos mesmo. Isso. Está começando, mas integral, né? Chega assim no mercado, acaba rápido e não volta, demora um tempão para voltar. Entendeu? Mas já está começando a ter alguma coisa de suco de maçã. Suco de uva agora já tem com facilidade, um tempinho para cá. Isso. Mas suco de maçã, suco de manga, tem alguns que estão começando agora, que são suco sem açúcar, sem nada, só o suco. Mas está se achando pouco ainda. Aí voltando à questão da ração, tem isso. Você tem que saber também, né? Confia na ração e, quando você vai ver, nossa, a ração é sabor bife acebolado. Brinquedinho de cachorro, é tudo couro, feito de couro. Aí é batata frita, cachorro quente, hambúrguer, com formato sabor, e corante. Não tem nem sabor, não. É só couro, é raspa de couro. E aquilo ali, você olha, é uma cor que chega a ser fluorescente. Assim, tu fala, nossa, não é possível que isso aqui faça bem. Não tem como fazer bem. E não tem sabor. Mas isso é o quê? É para agradar ao dono, porque o cachorro ele não entende isso. Mas aquele branquinho que não tem nada, aquele não é. Então aquilo ali é puro. Aquilo ali é só a raspa de couro. Mas tem uns, tem batata frita, cachorro quente, tem até formato de chinelo. Eu falei, vai ser ótimo, acostuma teu cachorro então a destruir chinelo. Compra um. Você acha que, né, tipo, ele está destruindo meu chinelo, vou comprar esse que parece um chinelo para ele mexer nesse aqui, não mexer no meu. Vai ser o contrário. Vai ser o contrário. Ele vai olhar assim, então estou liberado com chinelo, porque ele não sabe que esse eu posso e esse eu não posso. Então, você pega bolo para cachorro, tu vai pegar a formulação, é bolo nosso. Tu fala, não fizeram nada de diferente para o cachorro, não adaptaram a necessidade dele. Então, eu falo, levar o cachorro, o gato, o coelho, qualquer animal, tem que levar regularmente para o veterinário. Não é só quando o animal está doente, né? É muito comum a pessoa falar, às vezes o cachorro tem 10 anos já de idade, 12 anos, já está idoso, fala, ele nunca apresentou nada assim, ele nunca foi no veterinário, nunca ficou doente. Aí eu falo, às vezes é chato, mas eu acabo falando, não, na verdade ele precisou, ele que não foi levado. Porque você vai pegar o cachorro, às vezes está com um acúmulo de coisas de anos, o animal está diabético, o animal está com um problema periodontal sério, com tártaro, né, que são as placas que dão no dente, retração gengival, esse problema, né, periodontal, que é uma infecção que dá na boca, com várias alterações, interfere no coração, interfere no rim, interfere até em articulação da artrite séptica por causa de bactéria da boca. Então, às vezes, o animal não foi no veterinário, já apresentava algum sintoma. Só que o olhar clínico do veterinário é diferente. Às vezes, o veterinário... percebeu. Quantidade de cão que chega na clínica, às vezes, o cachorro está vomitando porque comeu uma besteira. Aí eu vou escutar o coração, ele tem sopro no coração. Eu falo, esse sopro no coração ele pode ter já há anos, vamos fazer um eletro, vamos ver alguma coisa. E assim, a intoxicação dele vai ser tratada, mas olha uma outra coisa que apareceu. Então, essa é a importância da visitação, né, rotineira no veterinário. Você vai uma vez por mês, você vai uma vez por ano para vacinar. A revacinação é anual, independente de idade. O cachorro idoso precisa tomar vacina também anual. Então, você vai uma vez por ano para fazer a vacinação anual. E você vai, no meio do caminho, 6 meses depois,
fazer uma avaliação de rotina, fazer um exame de fezes, às vezes, para ver se ele tem algum parasita diferente, ver, às vezes, o ouvido, olho, catarata. Tem um monte de sintomas que são, às vezes, até são silenciosos, né, que a gente chama, que a gente detecta na rotina clínica. Então, o animal, quando apresenta, digamos, uma insuficiência renal, o rim não está funcionando direito, 70% do rim a 80% já parou, já não funciona, já perdeu a sua função e não tem como voltar a funcionar. Você faz tratamento de suporte para melhorar o funcionamento do rim. O rim, ele é um filtro, ele filtra o sangue, joga as impurezas, né, transforma em urina, então você melhora o funcionamento do rim. Só que quando aparece o sintoma de insuficiência renal, próprio diabetes, cachorro tem diabetes, pode ser diabético, até papagaio pode ser diabético, tem papagaio também diabético. Você detecta com exames de rotina. Porque quando aparece sintoma, às vezes o organismo não está aguentando mais. Ruim, Você detecta uma alteração em rim. Às vezes um cachorro para castrar, a gente faz um exame de sangue pré-operatório, você detecta ali a alteração no fígado, que ele não está apresentando sintoma nenhum. E já mostra ele, olha só, o fígado dele não está funcionando legal, tem alguma coisa que não está bem. Ou está comendo alguma coisa fora da ração, ou então a ração não está sendo, né, legal, a gente muda a ração. Então, né, a gente detecta tudo, isso a gente fala até mesmo pra gente, tudo o quanto antes você diagnosticar, melhor, pode tratar com mais facilidade. E tratar. Então, às vezes, o animal não apresentou nenhum sintoma. Não, apresentou, só que em casa não tem ninguém com olhar clínico no veterinário. É temperatura, respiração, ao escutar, coração, ver mucosas. Tem vários fatores que a gente aprende na nossa formação que só o veterinário está apto a detectar, né, certos sintomas. Então, em casa, para você está tudo bem, mas muitas vezes pode não estar, o animal pode estar sofrendo. Se ele sente uma dor, ele não sabe que aquela dor pode passar. A gente sabe, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio, vou procurar uma ajuda, pode ser sinusite, pode ser problema, né, visão. O cachorro ele não sabe, então ele sente uma dor, ele procura o quê? Ele se adaptar àquela dor. Como que eu posso viver na cabeça dele? Como eu posso viver com essa dor? Aí tem cachorro que come, às vezes quando eu vejo a boca, o dente já caiu, o dono nem viu, tem um buraco. Eu falei, olha só, não, vamos tratar então, vamos ver, olha só, tem um buraco. Ele parou de comer agora, mas agora que ele não aguentou mais. Mas ele já vem há muito tempo. Gente, é isso aí, vamos procurar manter nossos bichinhos com saúde, em vez de ter que tratar, é sempre meu princípio, em vez de você tratar a doença, você procurar manter a saúde, o ser humano também, isso é o processo ideal. Gente, você falou tanto em veterinário, vamos colocar, você achou, Kaique, o telefone dele, a imagenzinha? Quem quiser entrar em contato, Kaique acha tudo, danado, olha só, achou. Então, quem precisar entrar em contato com o Dr. Felipe, pode ligar 2233-2893 ou 988175752. E aí pode conversar com ele, né? Vamos repetir o telefone, 2233-2893 ou 988175752. Quanto tempo nós temos, Kaique? Temos 7 minutos. Então, 7 minutinhos. Aí você já pode dar uma encerrada, né? Sim. Acho que você falou, praticamente tudo sobre primavera, né? As pessoas aprenderam. Eu aprendi um monte de coisa. Eu tenho certeza que vocês também aprenderam um monte de coisa hoje. Sim. Né? A importância, né? O meu objetivo, né, de vir aqui hoje é justamente mostrar que existem as estações, interferem na nossa saúde e na saúde dos animais. Também. Interferindo na saúde deles, também interfere na nossa. Então, a gente precisa prestar atenção em tudo, né, ao nosso redor. Tudo que está acontecendo. A gente prestando atenção e a gente procurando se adaptar a cada período do ano, a gente só vai tirar benefício para a gente, para os nossos animais, né? Eu falei aqui um monte de coisa, falei sobre, né, doenças, alterações comportamentais, principalmente ligado à reprodução, né? No início do programa eu falei, toda a vida de um animal selvagem é voltada à reprodução. O animal doméstico a gente castra quando é novinho, muitas vezes, tem gente que às vezes prefere não castrar, né? Mas quando ele vira pet, ele já mudou um papel dele. Ele já é um animal de companhia, é diferente. O animal selvagem, ele pode ser pet ou não. O cachorro, o gato, eles são pets, eles são animais de companhia. Então, já cumprem um outro papel também, que é esse de
companheirismo, constituição de família. Muitas pessoas optam por ter um animal de estimação e não pode ou não quer ter filho. Eu acho válido de qualquer forma, né? O animal ele pode ser um membro da família, ele já é considerado um membro da família. Já é. Tanto é que o veterinário ele já faz parte, né, do programa de saúde da família. Né? Uma família que possui um animal doente, essa família pode vir a ficar doente também, ou então o animal está doente em consequência também da família de alguém que está doente. Há uma interação muito grande. A interação muito grande, comportamental, né, psicológica, que está ligado também ao comportamento, e físico mesmo, saúde, de doenças, as zoonoses, né, vírus e bactérias que são comuns de transmissão, né, de doenças que a gente pode transmitir para o animal pode transmitir para a gente. Esses detalhes são importantes. Não esqueçam de tudo que ele falou sobre o sol, aproveitar inclusive essa época em que o sol não é tão forte, né? Sim. Daqui a pouco vem o verão, o sol é bem mais forte. Então agora tem-se um tempo maior para poder se aproveitar o sol, porque ele não tem picos tão grandes, então é uma coisa mais fácil. Bom, eu agradeço muito essa participação, sua presença. Obrigado. Foi muito bom, aprendi muito. Eu tenho certeza de que todos vocês aprenderam muito hoje, né? E muito obrigada, doutor Felipe. Foi muito bom tê-lo aqui conosco hoje. Obrigado. Eu lembro a vocês também que quem precisar da babosa, originalmente criada pelo Frei Romano Zago, é só entrar em contato no telefone 22370720. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Terminamos por hoje, mas contamos sempre com vocês, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Então, paz, saúde, alegria e bem a todos. Now, if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry, baby, just call out my name, I'll be there in a hurry.